Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um assunto que tem ministrado muito no meu coração e eu quero compartilhar. Provavelmente vou voltar a falar sobre isso em outros momentos, mas hoje eu gostaria então de dar início nesse assunto e falar um pouco sobre como nós estamos sendo preparados para o nosso destino. Ou talvez poderíamos dizer o que tem acontecido hoje, ou qual é o desejo de Deus para a nossa vida e para onde Ele quer nos levar. Qual é o nosso destino? Qual é o destino final? O que Ele pensa para nós? Eu gostaria de entrar um pouquinho nesse assunto hoje. Eu sei que não é nada novo, mas eu creio que é algo que o Senhor quer reavivar, reativar nas nossas vidas. E para começar, vamos ler o texto de Efésios 3. É uma oração de Paulo. A partir do versículo 14, eu na verdade vou ler essa oração e eu quero pegar apenas uma frase do que ele diz, mas é importante nós lermos essa oração que Paulo fez porque vai trazer um contexto para aquilo que a gente vai falar. Então Efésios 3, 14 em diante diz assim: por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Uma oração de Paulo, e ele desenvolve ela, e no meu ponto de vista, ou pelo menos aquilo que eu quero resgatar dessa oração hoje, é que ele ora para que a igreja chegue a uma maturidade, para que os irmãos cheguem a uma maturidade e sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Quantos de nós aqui deseja ser cheio de toda a plenitude de Deus? Para ser bem sincero, a gente nem sabe o que isso significa, né? Ser cheio de toda a plenitude de Deus. É algo tão grandioso, é algo tão tremendo, tão tremendo mesmo, que eu creio que a gente pode até imaginar, pode tirar algumas conclusões, isso que a gente também vai fazer hoje, mas que vai ser toda essa plenitude de Deus é algo que é na verdade um mistério que nós vamos experimentar dentro de algum tempo aí para frente, tá? Mas falando de plenitude de Deus, fala da totalidade, de sermos completos, da totalidade de Deus em nós. Fala de nós podermos experimentar o todo de Deus em nós. Fala de, quem sabe, nós voltarmos para a nossa forma original, de como nós fomos criados lá em Adão. Como Deus criou Adão, que era um ser perfeitamente de acordo com a plenitude de Deus. Deus tinha criado ele a partir da sua plenitude. Então fala de nós voltarmos para essa originalidade que o pecado nos roubou. A partir do pecado de Adão, nós acabamos perdendo essa plenitude. E aqui Paulo ele ora para que justamente essa plenitude de Deus venha a ser colocada em nós novamente. Interessante que ele diz que juntamente com todos os santos. Então não é algo pequeno, não é algo inexpressivo, não é algo pontual, não é para poucos, mas é para muitos. Juntamente com todos os santos, ele fala, e que tem um objetivo
de encher a terra com a glória de Deus. Porque na verdade Paulo está orando para que, uma vez conhecendo o amor de Deus, nós vamos ver um outro texto que fala sobre isso também, mas uma vez conhecendo o amor de Deus, a gente seja tão pleno, tão cheio, tão resgatado de uma maneira completa, para que através de cada um de nós possamos andar e encher a terra da glória de Deus. Amém? Tu consegue imaginar a terra cheia da glória de Deus? É uma promessa. Os profetas falavam sobre isso. Um dia a terra se encherá da glória de Deus. E interessante que Deus, Ele quer levar essa glória, Ele quer estender isso por toda a terra através da sua igreja, através de nós. Agora, como, quando, onde isso vai acontecer? De que forma isso vai acontecer? E eu quero usar o texto de Romanos 8 para a gente caminhar um pouquinho por alguns versículos e conseguir desenvolver um pouco melhor esse assunto e entender o que Paulo está querendo dizer com ser cheio da plenitude de Deus. Romanos 8, 18, vamos iniciar pelo versículo 18, a gente vai andando por alguns versículos e vamos considerando algumas coisas. Romanos 8, 18 diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqui Paulo ele usa uma outra forma de falar sobre a plenitude de Deus. Ele agora chama de uma glória que vai ser revelada em nós e através de nós também. Essa glória ela vai nos encher de tamanha totalidade que ela vai se estender através de nós por onde quer que nós andarmos. Então, essa glória em nós, ela será revelada justamente na plenitude da vida de Deus em nós. Então Paulo ele usa agora esse termo, dizendo que os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. E a gente às vezes para pensar em algumas coisas que a gente passou, que tem passado, ou talvez que ainda vai passar, e a gente sofre tanto com isso, e muitas vezes eu sei como isso funciona, porque quando a gente está no meio da situação, é difícil de nós lembrarmos de textos como esse, mas a garantia que nós temos é que se há sofrimento hoje, a glória de amanhã vai ser muito maior. Se nós passamos por situações difíceis hoje, a glória que vai ser revelada em nós e através de nós depois, vai ser muito grande. E isso é o desejo do Pai para cada um de nós. No versículo 19 ele diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aqui é interessante porque até mesmo a natureza, a criação, ela está esperando que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. Aquela oração que Paulo faz lá em Efésios, a natureza está esperando por isso, que nós sejamos cheios da glória de Deus, cheios da plenitude, cheios da originalidade que nós acabamos perdendo por causa do pecado. E seguindo no versículo 22, diz que sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. É interessante que um pouquinho antes, no versículo ali 20, 21, 22, Paulo vai dizendo que a natureza ela está como que aprisionada. Ela foi sujeita a uma condição que não é o natural dela. E tudo isso por causa do pecado. Se a gente olhar como foi que Deus criou todas as coisas e colocou o homem para governar lá no Éden, e a natureza ela não era como ela é hoje. Nós encontramos hoje ciclos na natureza que possivelmente lá não existiam. Por exemplo, a morte de certas coisas na natureza. Lá não existia, tudo era eterno. Então hoje existem ciclos que levam a natureza também à morte. Existem situações por causa do pecado que fez com que a natureza se tornasse de uma forma que não é a forma original dela. Vocês vão lembrar que a palavra diz que vai chegar um dia onde o leão e o cordeiro, algumas versões dizem o lobo e o cordeiro, vão dormir juntos.
Por que será? Porque lá no original era assim. Mas isso se perdeu. Hoje o lobo vai devorar o cordeiro. O leão vai se alimentar do cordeiro. Mas não era assim. Aqui a palavra diz que a natureza ela geme. Ela é como se ela estivesse clamando. E eu vou usar uma palavra que talvez tu nunca pensou dessa maneira, mas a natureza de uma certa forma ela está intercedendo, como Paulo intercedeu, para que nós fôssemos cheios da glória de Deus, para que nós fôssemos cheios da plenitude de Deus. E esse gemido que a natureza faz, ela se manifesta hoje de formas que são essas manifestações que a gente vê tantas vezes de catástrofes naturais, né? Então são formas que a natureza está gemendo, está se manifestando, porque ela está aprisionada, ela não está na sua forma original, e ela quer voltar a estar livre, ela quer voltar a se expressar da maneira que ela melhor expresse e manifeste a glória para o seu Criador, né? E eu estava lembrando, quando eu estava lendo esse texto, de algumas situações. Vocês vão lembrar, em 2004, aconteceu um terremoto no fundo do oceano, e ali liberou uma energia muito forte e transformou essa energia dentro do mar em tsunami. Vários tsunamis. E foram em direções diferentes. Essas ondas gigantes, elas invadiram 14 países. Destruíram muita coisa. Quase 230 mil pessoas perderam a vida. E foi a natureza gemendo, clamando. No original, lá como Deus criou, não aconteceria. Acontece por causa do pecado. Em 2010, vocês vão lembrar também, no Haiti, aconteceu um terremoto. E Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, é impressionante porque a metade das edificações, a metade das casas, dos prédios desabaram. A metade. Morreram quase 200 mil pessoas também. A natureza se manifestando, a natureza gemendo. Então, eu estou trazendo isso para mostrar que há algo muito grande por detrás de nós sermos cheios da glória de Deus. Há uma expectativa muito grande a respeito disso. A própria natureza tem essa expectativa. Continuando o texto, no versículo 23 diz: e não só isso, falando da natureza, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui nós encontramos um outro gemido e uma outra intercessão. O nosso próprio espírito, que já foi recriado, regenerado por Deus, desde o dia que nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, o nosso espírito geme, esperando que a mesma plenitude que veio sobre ele, venha sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. Uma alma completamente nova, curada, um corpo transformado, um novo corpo. Isso tudo trata do que Paulo estava intercedendo lá no primeiro texto que a gente leu, de sermos cheios da plenitude de Deus. Sermos cheios da plenitude de Deus. Então nós encontramos a natureza gemendo, nosso espírito gemendo. No versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui nós vemos agora também o Espírito Santo gemendo, intercedendo pela manifestação dos filhos de Deus, pela plenitude de Deus nos filhos, que vai desencadear uma manifestação dos seus filhos. Essa manifestação vai encher a terra da glória de Deus, vai colocar a natureza, a criação de volta no eixo de onde ela foi tirada. Tudo isso porque a plenitude de Deus vai ser colocada dentro de cada um de nós. E lá Paulo intercedia fervorosamente por isso. Encontramos Paulo intercedendo,
a natureza clamando, nosso espírito gemendo, o Espírito Santo intercedendo, para que a nossa plenitude como filhos de Deus seja revelada, seja manifesta. E interessante que aqui nesse texto diz que o Espírito Santo ele intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? É justamente essa, né? É a nossa redenção completa. Assim como o nosso espírito foi regenerado, redimido, a nossa alma também está sendo redimida, e o nosso corpo será redimido. Quando nós chegarmos a uma totalidade, no dia em que formos completos como filhos de Deus, no dia em que a plenitude de Deus for colocada sobre e dentro de cada um de nós, a terra vai ser cheia da glória de Deus. E talvez você está pensando, mas o que eu faço para que isso aconteça? Né? E a gente vai chegar lá. E uma coisa que é interessante quando a gente começa a olhar dessa forma, que tudo que acontece na nossa vida está cooperando para nos levar para um destino perfeito, para onde Deus quer nos levar na sua plenitude, nós começamos a entender que os processos da nossa vida, elas têm como objetivo justamente isso, nos levar para o nosso destino final, para cumprir aquilo por o qual nós somos criados. Então todos os processos que acontecem na nossa vida cooperam para isso. A gente tem falado muito de processos aqui ultimamente, né? Processo de quebrantamento, as situações da nossa vida que às vezes parece que nos desestabilizam, que nos tiram do eixo também, né? Que nos fazem perder aparentemente perder o rumo, mas na verdade tem muitos processos que acontecem sobre a nossa vida para nos trazer de volta para o rumo certo, porque nós tínhamos desviado dele. Por quê? Porque Deus tem um objetivo com isso: nos encher da sua glória, nos encher da sua plenitude. E no versículo 28, Paulo fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, irmãos, todas as coisas cooperam para que a plenitude de Deus chegue até nós. Esse texto é muitas vezes usado como sabe aquelas caixinhas de promessas que só tem versículo bom lá, para a gente ler e orar, né, para se fortalecer, e não tem nada de errado com isso. Mas muitas vezes essa palavra ela é usada no sentido assim, não, porque todas as coisas são boas e vai dar certo, vai ser tudo bom, porque Deus tem o melhor para ti. É verdade que Deus tem o melhor para nós. Mas não é verdade que vai ser tudo bom que vai acontecer conosco. Porque muitas vezes, dentro desses processos que precisam acontecer, são processos de quebrantamento para nos preparar, para nos limpar, para que a plenitude de Deus seja colocada em nós. Porque, como eu falei no início, na verdade, a gente não sabe exatamente o que é isso. A gente faz ponderações, a gente pensa algumas coisas, a gente imagina outras, mas a plenitude do próprio Deus sendo colocada em cada um de nós, de tamanha forma, nos encher de uma glória tão grande e nos impulsionar para levar essa glória por toda a terra. A questão é quando isso vai acontecer. 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui Paulo ele está falando da mesma coisa, o destino para o qual nós estamos sendo levados. Ele ora em Efésios, orando para que a plenitude de Deus venha sobre nós, nos encha. Nós vemos agora ele falando sobre a natureza que geme até que os filhos de Deus se manifestem na sua plenitude. E agora ele diz que ele nos mostra exatamente qual é o destino, que é nos tornar a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o nosso destino final, irmãos, é ser como Jesus, em toda a sua plenitude.
De uma certa forma, nós já somos vistos assim por Deus. Porque no nosso espírito que Ele regenerou, recriou, nós já temos toda a semelhança de Jesus. No nosso espírito, no nosso homem interior, no mais profundo do nosso ser. É assim que Deus nos vê. Porém, na nossa vida prática, nós estamos caminhando para o dia onde essa plenitude vai ser completa sobre a minha alma, minhas emoções, meus sentimentos, minhas vontades, minhas decisões e também sobre o meu corpo. Um novo corpo, sem nenhum tipo de enfermidade, sem nenhum tipo de dor. A gente tem brincado não, falando sério, né? Que quando eu tinha lá meus 18, 19 anos e dizia que quando chegava nos 40 começava a doer tudo, eu não acreditava. E pior que é verdade. Começa a doer aqui, começa a doer ali, começa a doer lá, né? E por quê? Porque o nosso corpo natural está se indo, né? Todos os dias nós morremos um pouquinho. Essa que é a verdade. Mas a promessa e a glória nisso tudo é que esse corpo aqui, por causa do pecado, ele virou apenas uma casca. Mas nós vamos receber um novo corpo, de acordo com a plenitude de Deus. Dá para imaginar o que é isso? Não dá, né? Mas essa é a promessa e é nela que nós podemos crer. Então, na nossa vida prática, falta uma redenção completa, né? Falta uma redenção da nossa alma, do nosso corpo, ainda que o nosso espírito já esteja redimido, né? Mas ainda falta o restante. E esse restante que falta vai se completar justamente quando nós recebemos a plenitude de Deus. E continuando no texto, no versículo 29, ele diz assim, ou 30, e aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele, de graça, todas as coisas? E será que esse todas as coisas se refere a tudo que nós queremos? O que vocês acham? Ele está dizendo que se Ele entregou o Filho, Ele não nos dará juntamente com o Filho todas as coisas? Esse é um outro versículo que muitas vezes é pego para justificar e bater o pé diante de Deus para fazer a nossa vontade. Porque tu disse que tu vai me dar todas as coisas. Porque tu prometeu que tu vai me dar todas as coisas. Mas o que são todas essas coisas? E eu compreendo, tenho entendido que todas essas coisas são exatamente o necessário para que a plenitude dele venha a estar em nós. E muitas das coisas que nós pedimos, Tiago fala isso na carta dele, nós pedimos mal, para o nosso próprio prazer, para satisfazer a nossa vontade, e não olhando para a vontade do Pai, para a vontade do nosso Criador. Então, Deus é um Pai amoroso, generoso, e Ele quer nos dar coisas boas? Sim. Ele nos dá coisas boas? Sim. Mas Ele não nos dá tudo o que nós queremos. Porque tem coisas que nós queremos que vão nos fazer mal. Tem coisas que nós queremos que vão ser usadas de uma maneira errada e nós vamos desperdiçar vida. Desperdiçar a própria vida de Cristo que está em nós. Ou não permitir que ela flua, né? Então, Deus, Ele quer nos dar todas as coisas que cooperam para que o plano dele se cumpra na nossa vida, para que o propósito dele se cumpra na nossa vida. Então a gente pode estar bem seguro quanto a isso. Por isso que, no texto que a gente leu, diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mesmo quando a gente não entende isso. E todos nós temos experiências aqui, de que coisas aconteceram que aparentemente não cooperaram para o nosso bem. Mas se a palavra diz que cooperam, é verdade. E às vezes é difícil de a gente lidar com isso, né? E tudo isso tem o objetivo de nos levar então para esse destino eterno que nós temos. No versículo 30, ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus. 31?
Ah, desculpa, eu estou na sequência, que é verdade. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu vou ler de novo essa última parte, tá? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? E aí ele responde: foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que interessante. Nós iniciamos vendo Paulo intercedendo por nós, para que a plenitude de Deus venha a cada um de nós. Nós vemos que a natureza está gemendo e intercedendo para que os filhos de Deus sejam manifestos na sua plenitude. Nós vemos que o nosso espírito está gemendo, esperando que a redenção venha de uma maneira completa sobre nossa alma e nosso corpo. Nós vemos o Espírito Santo intercedendo por nós, porque nós não sabemos orar como convém, ele diz. E agora, nós vemos ainda Jesus intercedendo por nós. E eu poderia dizer que hoje, onde, na condição que Jesus está, o principal ministério dele hoje, ele está esperando, né, o dia que ele vai vir, vai governar essa terra, mas hoje o principal ministério dele é interceder por nós. Tu já parou para pensar nisso, que todos os dias Jesus está intercedendo por ti? A palavra diz que ele está à destra de Deus, ele está sentado ao lado do trono de Deus, intercedendo por nós. O que será que Jesus está pedindo para Deus? Eu creio que ele está dizendo: Pai, enche eles da tua plenitude. Pai, enche eles da tua glória. Pai, manifesta os teus filhos como eles realmente são. Cada vez que nós pecamos, Jesus vai lá e mostra o sangue diante do Pai, intercede por nós, diz: Pai, eu paguei esse pecado. Ele diz: Pai, enche eles da tua plenitude, manifesta a tua glória, manifesta eles como teus filhos, enche a terra com a tua glória. E Jesus, ele continuamente está intercedendo por nós, diariamente, todo o tempo, ele não para. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo de espada? Aqui, irmãos, eu quero separar um pouco, ainda que o texto não faça isso, mas eu quero usar para a gente entender uma coisa. A angústia, a fome, a tribulação, a dor, a tristeza não separou Cristo de nós. Ele pagou tudo, ele pagou com a vida, ele suportou a tribulação, ele suportou dor, ele suportou sofrimento, ele suportou a morte por nos amar. Ele veio cumprir uma missão que o Pai tinha dado para ele veio e cumpriu essa missão por amor ao Pai e por amor a nós. Então nada foi capaz de separar o amor que Jesus sente por nós, ou separar ele desse amor que ele sente por nós. Nada foi capaz. Mas o texto continua dizendo: como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Na verdade, Paulo não estava falando que Jesus tinha algum problema, que algo poderia ter separado ele de nós, não. Ele está falando aqui e ele está afirmando que nada pode nos separar do amor do Pai, nos separar do amor de Cristo. E aí ele está dizendo: olha, por amor de ti nós enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Agora a pergunta é: existe alguma coisa que nos impede de amar Jesus? Existe alguma coisa hoje, na tua vida, na minha vida, que nos impede de amar Jesus? As circunstâncias nas quais tu está vivendo, as pressões que vêm sobre a tua vida, o amassamento que vem da parte de Deus sobre ti, através de tribulação, de sofrimento, de angústia. Muitas dessas coisas vêm sobre nós porque nós estamos vivendo num mundo caído, estamos debaixo,
desse mundo caído, onde o príncipe deste mundo ele impõe sanções, ele impõe perseguições, ele impõe restrições sobre a nossa vida, então nós sofremos por causa disso. Agora, alguma dessas coisas está nos separando de amar a Jesus? Lembrem que nada impediu Jesus de nos amar, nem a cruz. Alguma coisa está nos separando de amar Jesus? Está nos impedindo de amar Jesus? Continuando o texto, nós temos uma promessa. Paulo diz assim: mas em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo de espada e morte. Em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Talvez essa compreensão que Paulo teve foi o que fez ele chegar no final da vida dele e reclinar a cabeça sobre um sebo, assim como se estivesse descansando para ser decapitado, né? E dizer assim: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. Por causa desse entendimento que ele tinha, que nada podia separar ele do amor de Deus. E ele não permitiu que nada o separasse, nada se colocasse entre ele e o amar a Deus também. Mas por quê? Porque ele teve um entendimento. Porque no texto ele continua dizendo, a partir do versículo 35, ele diz assim: pois estou convencido. Estou convencido. Paulo foi convencido por alguém. A gente sabe que foi pelo Espírito de Deus, pelo amor do Pai, pela obra de Jesus. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo ele diz: eu estou convencido do amor de Deus. Ele estava convicto, convencido. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Por dois motivos. Um, para nós nos sentirmos amados. E o segundo, para nós termos a capacidade de amar Deus de volta. Porque se não fosse o amor dele derramado no nosso coração, nós não seríamos capazes de amar ele de volta. A palavra diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então Paulo ele estava convencido disso. Irmãos, nós encontramos então aqui, tudo que nós já falamos até aqui, a gente está indo para o final, uma intercessão que começou lá com o texto em Efésios, Paulo intercedendo para que a plenitude de Deus fosse colocada em nós. Nós vemos um clamor da criação, um gemido e um clamor do nosso espírito, uma intercessão do Espírito Santo de acordo com a vontade de Deus, Jesus intercedendo por nós todos os dias à direita do Pai. Tudo com um objetivo, de nos levar para o destino que Deus tem preparado para nós, que é nos encher da sua plenitude, da sua glória, para nós podermos encher assim a terra de toda a sua glória. Qual é a parte que nos cabe? Uma vez que nós temos tantos intercedendo por nós e clamando para que isso aconteça, qual é a parte que nos cabe? Eu creio que é responder e corresponder a essa intercessão e a esse clamor. E como a gente vai fazer isso? Nos unindo a essa intercessão. Intercedendo juntos. Senhor, enche a terra da tua glória. Senhor, venha o teu reino. Seja feita aqui na terra a tua vontade, assim como ela é feita lá no céu. Senhor, me enche da tua plenitude. Paulo, em Efésios 4,13, se não me falha a memória, ele diz que nós vamos progredindo até chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe um programa de Deus para a nossa vida. E nós vamos andando
e progredindo passo a passo, e tem um objetivo e um destino final: chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo. Nós não vamos chegar nessa plenitude nessa era. Nós vamos chegar nessa plenitude na era que está por vir, que está às portas, que Jesus está aí. Porque essa plenitude, ela vai ser essa glória, ela vai ser completa nas nossas vidas de uma maneira que não vai ter como aumentar, porque vai ser algo completo no dia do Senhor. Quando o que a gente cantou aqui, os céus vão se abrir e o Senhor vai vir e vai estabelecer a glória deles, vai estabelecer o governo dele aqui na terra. Nesse momento, ali nós vamos chegar no ápice, onde nós vamos estar completamente cheios da plenitude da glória de Deus. Mas até ali nós estamos numa crescente. Cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. Até porque existe um caminho que precisa ser trilhado até que o Senhor venha. Até que Ele venha estabelecer o seu governo aqui. Então Ele vai nos enchendo, vai nos enchendo, vai nos enchendo. Por quê? Porque Ele quer que nós cooperemos com Ele na missão de encher a terra de toda a sua glória. E para isso nós vamos ter que estar cheios da glória dele. E para isso não existem coisas que nós podemos fazer. Não são obras que devem ser feitas. Mas precisa ser um coração rendido, uma vida entregue, uma vida de oração, uma vida de buscar a plenitude do Senhor todos os dias. É uma vida de consagração a Ele. Respondendo ou correspondendo àquilo que Ele já fez por nós. Permitindo que a vida plena que está no nosso espírito, ela venha se manifestando sobre a nossa alma, vá curando nossa alma, a ponto de curar nossas emoções, nossos sentimentos, de dirigir as nossas vontades, de trabalhar com os nossos pensamentos, renovando a nossa mente. É uma vida completa que está no nosso espírito, que está pronta para ser manifesta na nossa vida, através de nós. E nós estamos andando numa crescente com respeito a isso. E o que, talvez, onde nós estamos patinando um pouco, é que nós, de alguma forma, a gente acaba muitas vezes não se engajando, não se unindo a essa intercessão que está sendo feita, desde lá os apóstolos, o Jesus, o Espírito Santo, a própria criação, o nosso próprio Espírito está intercedendo, clamando: venha a tua plenitude, venha a tua glória. Então, nós precisamos, irmãos, nos engajar nisso, para que o plano de Deus se cumpra na nossa vida de uma maneira plena. E nos leve a essa maturidade tal, a ponto de nós experimentarmos o amor de Deus de uma maneira tão pura, que não vai ter obstáculo nenhum que possa nos impedir de amar Deus de volta. Vai vir dias ainda pela frente bem difíceis, bem difíceis. As coisas vão apertando cada vez mais. As dores de parto já estão aí. E as coisas vão ir apertando cada vez mais. Mas nós temos uma esperança, e baseado na palavra de Paulo, é que no meio de todas essas coisas, situações que ainda virão, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar firmes, cheios da plenitude, cheios da glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, eu queria trazer um incentivo, tá? Para uma dica, talvez, de como nós podemos engajar nessa mesma intercessão que tem sido feita pela palavra, né? E eu tenho percebido, irmãos, que tem duas coisas que o Senhor, nesses dias que nós estamos vivendo, Ele quer restaurar na igreja. Que já deveria ser uma coisa natural da igreja, mas aí às vezes a gente cai naquela palavra lá de Hebreus 5, quando Paulo diz: olha, vocês já deveriam ser mestres, mas nós ainda não podemos dar alimento sólido, porque vocês ainda carecem de leite. Então muitas vezes nós nos enquadramos nesse tipo de situação também. E eu creio que as duas coisas que o Senhor quer restaurar hoje, as duas principais, não que não tenha outras, mas as duas principais são o nosso relacionamento com a palavra de Deus
com a Bíblia e o nosso relacionamento com Ele em oração. Eu creio que são duas das principais áreas onde Deus ele quer ministrar hoje conosco, individualmente e como igreja. Como congregação, como comunidade local aqui, mas Ele quer fazer isso com toda a igreja, com toda a noiva, com todo o povo. Uma volta para a palavra de Deus e para a oração. Por que para a palavra de Deus? Porque nós vimos que o Espírito Santo ele ora de acordo com a vontade de Deus. Se nós não conhecemos a palavra, como nós vamos orar de acordo com a vontade de Deus? Então, quando nós conhecemos a palavra, nos tornamos íntimos da palavra. Lemos ela. Estou falando mesmo de ler, tá? Não é de escutar vídeo no YouTube, não, é ler, é pegar a palavra de Deus e ler. É dizer, Senhor, eu estou aqui, fala comigo. É algo que Deus está querendo restaurar nesses dias. Nesses dias. Eu vou fazer uma pergunta e por favor, não se sintam constrangidos porque não tem esse objetivo mesmo, tá? Então não precisa nem responder. Mas quantos aqui trouxeram a Bíblia hoje? Tu pode dizer, tá no meu celular, tá bem. Sabe o que está acontecendo, irmãos? A gente às vezes tem comodidades, né? Eu tenho texto na tela, tudo certo, beleza, ótimo. Antigamente no século passado, se falava muito nos púlpitos assim, porque a Bíblia não pode ser lida somente nos domingos. Ou não adianta só trazer a Bíblia junto no culto no domingo, né? Mas hoje muitas vezes nem se traz mais a Bíblia junto, né? A pergunta é, tá bem, tem aqui as comodidades, não tem problema nenhum, tá? Mas a pergunta que eu quero fazer é, essa Bíblia que não vem junto para o culto, ela está sendo lida durante a semana? Essa que é a questão. Ela está sendo, a gente está tirando um tempo para isso, a gente está dando uma prioridade para isso, porque à medida que a gente começar a ler a palavra de Deus, nós vamos começar a orar segundo a vontade de Deus, e aí nós vamos ver a mão de Deus se mover, e a terra ser cheia da glória dele. Então, entenda, eu não estou trazendo isso como, tem que fazer, não tem nada de legalismo nisso, tá? É por causa da graça que nos foi dispensada, por causa da graça que veio sobre nós, que nós devemos, precisamos, necessitamos fazer isso, tá? Então eu quero te incentivar. Se tu está tendo dificuldade, pede ajuda para o Senhor. Senhor, eu não gosto de ler. Eu já vi muitas vezes pessoas dizendo assim, eu não gosto de ler. Bom, então aprende a gostar. Porque como tu vai conhecer a Deus se tu não lê a palavra dele? Né? Eu não leio muito bem. Tem um segredo para ler bem. Ler. Só isso. À medida que tu praticar, tu vai ler cada vez melhor. Né? Só ler. Não tem problema nenhum. Então eu quero te incentivar. É um ânimo, tá, irmãos? Tudo baseado no princípio de que existe um clamor ecoando no universo para que nós sejamos cheios da glória de Deus. E nós vamos nos engajar nisso. Cooperar com isso. Responder a isso. Para que, de fato, a vontade de Deus seja feita em nossas vidas e através de nós. E, uma vez lendo a palavra, vocês podem ter certeza que nós vamos ter o que orar. Porque é só orar a palavra de Deus. Se tu lê algo baseado na palavra de Deus, tu vai estar lendo segundo a vontade de Deus. E aí, nós vamos ver a mão de Deus se mover. Nós vamos ver o céu se abrir. E nós vamos ver a glória de Deus encher toda a terra. Amém, irmãos?